Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Veja agora os destaques desta edição. Chega ao fim o prazo da Justiça Eleitoral para a mudança de partido dos vereadores antes das eleições. Conheça a nova configuração partidária da Câmara Municipal. Legislativo homenageia a Associação Social de São José dos Campos pelo Dia Internacional da Síndrome de Down. Vereadores denunciam lixões clandestinos na cidade. E no nosso quadro sobre mercado de trabalho, vamos falar sobre os tão sonhados concursos públicos, principalmente nesse tempo de crise, hein? Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Já chegou ao fim o prazo determinado pela Justiça para que os vereadores troquem de partido sem prejuízo de perda de mandato. Aqui em São José, 8 vereadores mudaram de partido e a gente confere agora a nova composição partidária da Câmara. Acompanhe. Com o fim do prazo para a troca de legenda partidária, as bancadas na Câmara têm uma nova configuração. Dos 21 vereadores, 8 anunciaram a transferência para outros partidos. Carlinhos Tchaca filiou-se ao PDT. Dr. Roniel ao Democratas, Luiz Mota ao PSC, Macedo Bastos e Renata Paiva ao PSD, Roberto Deleven ao PRB, Walter Hayashi ao PP e Willis Goulart ao PMB. Com a nova composição, a Câmara passa a ter 13 partidos políticos representados. Destes, 2 ainda não tinham vereadores em São José: o PMB, Partido da Mulher Brasileira, e o PSD, Partido Social Democrático. Deixam de ter representantes na Câmara o PMDB, o PROS e o PSB. As maiores bancadas continuam com PSDB e PT, com 4 vereadores cada. A Câmara homenageou a ASIM, a Associação para a Síndrome de Down de São José, como forma de comemorar o dia dedicado à Síndrome de Down. E a gente vê com mais detalhes como foi essa homenagem agora na reportagem. A apresentação de dança no plenário da Câmara mostrou para os vereadores a independência e desenvolvimento que as pessoas com síndrome de Down podem ter por meio da inclusão social. É esse o trabalho da ASIM de São José dos Campos. A associação atua promovendo ações educativas com portadores da síndrome. E a entidade recebeu o reconhecimento da Câmara durante a homenagem para lembrar o Dia Internacional da Síndrome de Down. Nós estamos aqui homenageando em nome de todas as pessoas que possuem a síndrome de Down, suas famílias, todas as entidades que cuidam da pessoa com síndrome de Down, através da ASIM, que é uma entidade seríssima. Ela é fundamental, principalmente na questão da socialização da pessoa com a síndrome de Down nas atividades culturais, físicas, lúdicas. A vereadora Renata Paiva foi quem propôs a homenagem à instituição. Também participaram da solenidade os vereadores que compõem a Comissão dos Idosos e Pessoas com Deficiência. Em nome da ASIM, a diretora da entidade, Sandra Machado, recebeu um diploma do Legislativo. Agradecemos a oportunidade e o convite de nossa querida e parceira vereadora Renata Paiva, que nos proporcionou a divulgação de nosso tão envolvente trabalho junto a esta casa. Que Deus abençoe poderosamente a todos. Convido a todos a visitar a ASIM, que com certeza serão recebidos com muito carinho. A Câmara também foi homenageada pela instituição. Uma das alunas da ASIM presenteou o Legislativo com esse quadro pintado por ela. Obrigada por nos dar esta oportunidade de mostrar o que sabemos fazer e fazemos com muito carinho e amor. A ASIM, a Associação para a Síndrome de Down de São José dos Campos, foi fundada em 1990. Atualmente, a entidade oferece atendimento para cerca de 90 pessoas de 6 a 49 anos portadoras da Síndrome de Down. O que eu vejo é o desafio que a gente tem constantemente é a luta contra o preconceito, que ainda existe, quer queiramos ou não. Então, infelizmente, é uma batalha que a gente vem travando arduamente cada dia, para que a gente consiga quebrar paradigmas, para que eles possam ter essa inclusão de fato na sociedade.
Os vereadores da Câmara têm denunciado a presença de lixões clandestinos em alguns pontos da cidade. Além dos problemas ambientais causados pelo despejo irregular, os lixões têm preocupado os parlamentares por serem possíveis focos de proliferação das larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Lixões clandestinos são alvo de denúncia de parlamentares. Durante as sessões, vereadores denunciam descarte irregular de lixo em terrenos baldios e áreas públicas da cidade. Na Zona Leste, esse problema tem sido recorrente em bairros como o Parque Santa Rita, Eugênio de Melo e Dom Bosco. A prefeitura também ela não faz o mínimo, que seria retirar os lixões, botar a placa de proibido de jogar lixo, fechar as áreas verdes, inibir o acesso a essas áreas, não, vai lá, limpa, daqui 3 meses já está tudo de novo, entendeu? Se for ver lá no Parque Santa Rita, lá em Eugênio de Melo, Nova Detroit, Campo dos Alemães, está uma coisa bárbara, os lixões que estão lá, e você fica estarrecido de saber que tudo é área pública, que é o pior de tudo, né? É lamentável essa administração atual ter feito apenas um PEV e até o prezado momento não inaugurou o PEV. São poucos PEVs, os PEVs estão mal localizados, estão mal indicados, que a gente tem brigado muito com a administração atual para que se coloque placas identificando onde é o PEV e dando incentivo para a população jogar o lixo nos PEVs. Os parlamentares alertam para o risco das áreas se transformarem em focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. E São José enfrenta uma nova epidemia da doença. Eu acho que essa preocupação teria que estar sendo redobrada agora, porque nós estamos vendo a dengue de novo avançando na cidade, a dengue sendo mais forte que a população. Nós estamos indo no pronto-socorro, muitos casos de dengue, já estamos todo mundo preocupado, já tem espera dentro dos postos de saúde, pelo excesso de pessoas que já estão com dengue, mas, infelizmente, não é só isso aí que a prefeitura tem feito, é enxugar gelo, porque na medida que ela vai limpar uma área pública, ela tem que coibir o acesso, para que a pessoa não vá lá de novo. E se vê jogando, multe as pessoas, faça o mutirão da fiscalização da prefeitura, que nós não podemos deixar mais do jeito que está. Melhora um pouquinho, daqui a pouco volta tudo. De acordo com a vereadora Juliana Fraga, ações vêm sendo adotadas para garantir a limpeza das áreas. Entretanto, falta apoio da população. Olha, a prefeitura costuma ter os caminhões e máquinas e diariamente elas saem recolhendo os lixos em terrenos baldios, em estradas, finais de rua, né, rua sem saída, eles jogam muito resto de material. Tem nesses finais de rua, quando a rua é sem saída. E a prefeitura, além de retirar esses lixos, ela está fazendo calçadas onde não tem, para evitar, né, a facilidade de depositarem o lixo. Tem colocado grades, não é grade, mas cercas e plaquinhas também, para que evitem isso aconteceu lá no Parque Santa Rita, lá perto do Cambuí. Então, isso são ações que a prefeitura tem feito para evitar que os munícipes que não têm consciência joguem cada vez mais lixo nesses lugares. Também foi denunciado o abandono de um prédio público no Dom Bosco, que se transformou em depósito de entulho. Na Câmara, os parlamentares já aprovaram leis que autorizam o Executivo a fixar placas com informações sobre o valor das multas e penalidades nas imediações dos locais onde o lixo é depositado irregularmente. Outra lei aprovada amplia a fiscalização de áreas com acúmulo de lixo para combater o mosquito da dengue. E a gente lembra que daqui a pouco, às 16h, os vereadores que compõem a Comissão Especial de Inquérito, que investiga a execução de obras públicas em áreas particulares da cidade, vão realizar a primeira reunião. A TV Câmara vai exibir o encontro. Você pretende seguir carreira pública? Se buscar um concurso faz parte dos seus planos, no nosso quadro Seu Emprego, vamos te ajudar com dicas para se preparar para os concursos públicos. É daqui a pouco, no próximo bloco.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Com a crise econômica no nosso país e o crescente número de demissões no mercado, muita gente tem apostado em seguir uma carreira pública, né? Mas passar num concurso nem sempre é fácil, exige muito esforço e dedicação. Pensando nisso, nossa equipe de reportagem conversou com um especialista para ajudar na preparação de quem está em busca de uma vaga na área pública. É agora, no quadro Seu Emprego. Em tempos de crise, muita gente tem procurado a estabilidade oferecida pela carreira pública. Mas para seguir na área, o desafio é enfrentar uma grande concorrência. O Robson, que é formado em gestão de recursos humanos, tem estudado bastante para conquistar uma vaga. Eu estudo cerca de 8 a 9 horas de segunda a sexta e sábado e domingo eu estudo de 4 a 6 horas. E essa dedicação tem um objetivo. Eu espero aumentar minha qualidade de vida. Antes eu estava estudando muito e trabalhando muito para poder, num futuro que eu esperava que seja próximo, ter tempo para minha família, para minha namorada e para fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer. Só que eu estava vendo que eu estava gastando muito tempo com isso, não estava vendo retorno, eu não estava vendo quando que isso ia ter fim para eu começar a fazer o que eu queria fazer. E o concurso público eu espero que me proporcione isso. E se você é um dos vários brasileiros que busca seguir uma carreira pública, fique atento às dicas de um coordenador de um cursinho preparatório aqui de São José dos Campos. Olá, José Roberto, tudo bem? Tudo bem. José Roberto, 2016 é um ano bom ou ruim para quem está prestando concurso público? Eu digo que é relativo, porque a pessoa que presta concurso público, ela tem, pelo menos nós ensinamos aqui, que ela tem que encarar isso como um projeto de vida. Ou seja, a hora que ela começa a estudar para concurso, a ideia ela não é estudar para passar, mas até passar. Mas assim, em termos assim de 2016, a situação que nós estamos passando, logicamente aumentou o número de pessoas que têm procurado por concurso público. E qual o público que tem procurado prestar concurso hoje? Olha, o público é bem abrangente, porque para prestar concurso público é necessário ter no mínimo 18 anos e praticamente não há limite de idade, tá? Só que nós temos recebido um público diferenciado, que é um público que está terminando o nível médio e ao invés de realizar aquele velho sonho, né, de fazer faculdade, depois procurar um emprego, tem procurado primeiro garantir a estabilidade. E o que o candidato deve observar no edital para depois não ter surpresa, né? O edital, é lógico, né? Normalmente todos os candidatos observam prazo, principalmente a taxa de inscrição, né? Mas sempre tem alguns que deixam tudo para a última hora. E como a maioria as inscrições hoje para concurso público, praticamente todas elas é via internet, aí a pessoa deixa no último dia, para a última hora do dia para fazer e ela pode ter problemas. Isso acontece bastante. No edital, o que o candidato deve observar, além disso, do prazo de inscrição, período? Ele deve observar o programa, o que vai cair no concurso, porque isso vai ser, vamos dizer assim, o mapa dele, né, para ele chegar até o dia da prova. Observar se tem mais de uma fase o concurso ou não. Eu tive um caso de um aluno para a Polícia Federal que ele observou até a primeira etapa, ou seja, ele se preparou, que é mais difícil, né, que é passar na prova, no teste, e ele foi muito bem, ele passou no concurso e foi para a segunda etapa. Aí na segunda etapa ele viu que era um teste de aptidão física e dos testes era a prova de natação, só que ele nunca havia nadado na vida, então ele não conseguiu aí passar no concurso por não ter observado o edital. E a dúvida que faz parte da maioria das pessoas que prestam concurso é como eles têm que montar a sua grade de estudos, rotina, muita gente até esquece também que o descanso também é importante. Então você como coordenador, qual dica que você dá para a pessoa que está prestando concurso? Como montar a sua grade de estudos? Sim, é preciso realmente ter o equilíbrio, né? Tem candidatos que usam todo o tempo dele disponível para estudar. Aí quando chega no dia da prova, ele chega com um estresse muito grande,
com um peso muito grande dentro dele, né, com a obrigação de passar no concurso, isso é muito ruim. Então é importante ele, quando ele for montar a grade, ele ter realmente um equilíbrio onde ele misture lazer, tempo de família e horários de estudo. Então alunos que às vezes têm mais aptidão para a área de humanas ou área biológicas, tem que às vezes lidar com o oposto, né, que às vezes o aluno é bom em humanas, tem que lidar com exatas. E como que superar isso na hora do concurso? Essa superação a gente procura trabalhar bastante com a parte de motivação com o aluno, sabe? Porque infelizmente a gente vem de um sistema de ensino onde as pessoas elas aprendem a estudar para tirar nota, para passar de ano, para ter o certificado. Quando elas se deparam com o concurso público, elas começam a entender que não é para tirar nota, elas têm que realmente entender aquela disciplina. Então, quando uma pessoa que vem da área de humanas e ela entende que ela precisa aprender matemática, que é uma área de exatas, e ela começa a trabalhar os seus pensamentos, o interior dela, falando para ela mesma que matemática não é aquele bicho-papão, que o importante para ela é realmente estudar, porque ela tem um propósito nisso, ela tem um sonho nisso, então ela faz com que aquele bicho-papão não seja tão bicho assim. E ela consegue trabalhar com isso de uma maneira legal para passar no concurso público. Às vezes o aluno ele é muito qualificado para fazer a prova, mas na hora da prova tem um nervosismo, tem ansiedade. O que fazer que tem alguma técnica que você indica para superar isso? É o seguinte, como a pessoa chega para fazer a prova. Se ela chega com a obrigação de passar, ela certamente ela está chamando o nervosismo, está chamando o branco para a hora da prova. Agora, se ela chega com a mentalidade dela fazer o melhor dela, independente do resultado, porque qualquer concurso que a pessoa faça, mesmo ela sendo reprovada, aquele concurso faz parte do processo da conquista de um cargo público, porque uma prova de concurso, seja ela alcançada a aprovação ou não, aquilo lá é um laudo. O que é um laudo? É um documento onde diz para aquele candidato o que ele precisa melhorar. E ele, aproveitando aquilo que ele precisa melhorar, ele estuda para outro concurso. Ou seja, a ideia é ele chegar para o dia da prova procurando fazer o seu melhor, sem a obrigação de passar. E qual é a atitude-chave para o candidato ser bem-sucedido ao prestar o concurso? Olha, a atitude-chave ela começa com propósito. Ela, antes de começar esse processo de ser, por exemplo, fiscal da Receita Federal, oficial de justiça, investigador de polícia, ela se perguntar, né, por que ela quer fazer o concurso? E ela colocar ali, escrever esse propósito, esse sonho, né, nós chamamos aqui concurso público de um propósito, de um sonho. E escrito isso, ela colocar e pendurar numa parede, num local assim que ela enxergue aquilo lá todos os dias. José Roberto, então muito obrigado pelas informações. O seu emprego vai ficando por aqui. Até a próxima segunda. No próximo bloco você confere os resultados dos jogos do fim de semana das equipes de São José. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui na cidade, confira as vagas disponíveis no Pátio de São José na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de enfermagem, consultor de vendas, instalador de alarme, caldeireiro, pintor de automóveis e relações públicas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. Na tarde desta segunda-feira, o sol vai aparecer por entre as nuvens e a chance de chover é pequena, não passa de 30%.
máxima 33 graus, mínima 22. A terça também deve ser de sol e o tempo se mantém firme. A probabilidade de chuva é de 30%. A máxima se mantém em 33 graus e mínima 22. O fim de semana foi de muitos jogos para o esporte joseense, hein? Teve disputa para o basquete na NBB e para as equipes da cidade que estão na Série A3 do Paulista. E quem tem todos os detalhes para a gente é o repórter Daniel Melo. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E o nosso giro esportivo desta segunda-feira começa falando de futebol. Campeonato Paulista da Série A3, em sua 17ª rodada, teve os dois times de São José jogando no final de semana. A Águia do Vale encarou o Guaratinguetá no Clássico do Vale, no estádio Martins Pereira, ontem à tarde. Veja como foi. Poucos torcedores compareceram no estádio Martins Pereira na tarde deste domingo. E o placar foi aberto pelo Guaratinguetá. André acertou esse chute no cantinho depois do vacilo da zaga. O empate da Águia veio com Guilherme, neste chute de fora da área. E a vitória no último minuto veio com Amarildo, dentro da área, de letra, fazendo esse belo gol. Final, São José 2, Guaratinguetá 1. Com este resultado, a equipe sonha em sair da zona do rebaixamento. Ainda continua na 15ª colocação e tem o próximo compromisso, a quarta-feira, contra Itapirense no estádio Cláudio Rondante. No sábado, a equipe do São José dos Campos Futebol Clube recebeu o Comercial de Ribeirão Preto no estádio Martins Pereira, saiu na frente no marcador, mas acabou perdendo por 3-2 para o Bafo. Já na próxima rodada, a equipe encara a Catanduvense às 8 horas da noite no estádio Martins Pereira. O time está na 14ª posição, tem 19 pontos, ainda tem dificuldades aí em relação à zona do rebaixamento. Olhando a classificação geral, você vê aí do 11º ao 20º colocado, o São José Futebol Clube está em 14º, o São José Esporte Clube em 15º e a briga vai ser entre Noroeste, que está na 12ª colocação, e a equipe do Primavera de Indaiatuba, que é o 17º colocado, tem 17 pontos, faltando apenas 2 rodadas para o fim da competição. No Novo Basquete Brasil, o São José Basquete continua sofrendo e colecionou a sua 9ª derrota consecutiva na competição. A equipe perdeu para o já eliminado e lanterna Macaé na última sexta-feira por 71-70 e faz uma partida decisiva amanhã, terça-feira, contra o Mogi das Cruzes. E precisa vencer e torcer por tropeços da equipe do Vitória e também do Caxias para se classificar à próxima fase. Se perder mais esta partida, será a pior campanha do São José desde a montagem do elenco para o NBB na temporada de 2008. Quer dizer, de campeão paulista a possível lanterna da competição. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.